O sol castigava as ruas de Goiânia naquela tarde de janeiro. Leonardo ajustou os óculos escuros, enquanto seu motorista conduzia a SUV preta pelo centro da cidade. Após uma manhã intensa de entrevistas para divulgar seu novo DVD, o cantor sertanejo estava exausto, mas satisfeito. Aos 60 anos, com décadas de carreira e milhões de discos vendidos, ele ainda se surpreendia com o carinho do público. Podemos pegar um caminho diferente, Beto? Quero evitar o trânsito da avenida principal, pediu Leonardo, recostando-se no banco de couro. Claro, patrão. Vou cortar pelo setor Campinas, respondeu o motorista, virando numa rua lateral. O caminho alternativo levou-os por áreas menos nobres da cidade. Leonardo observava distraidamente pela janela o movimento das pessoas, as pequenas lojas, as crianças voltando da escola. Havia algo reconfortante naquela simplicidade que o fazia lembrar de suas próprias origens humildes em Goianápolis, antes da fama, antes de se tornar um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. O carro parou num semáforo vermelho próximo a uma área de coleta de lixo. Diversos catadores trabalhavam ali, separando materiais recicláveis. Entre eles, algo inusitado capturou imediatamente a atenção do cantor. Um menino de aproximadamente 12 anos, sentado sobre um engradado de plástico virado, estava completamente absorto na leitura de um livro, aparentemente alheio ao ambiente ao seu redor. O garoto, magro e de cabelos crespos, vestia uma camiseta desbotada do Goiás Esporte Clube e shorts jeans remendados. Ao lado dele, uma senhora de meia idade, provavelmente sua mãe, separava garrafas PET e papelões. Beto, espere um pouco, disse Leonardo subitamente quando o sinal abriu. Mas, patrão, já está verde. Só um minuto. Encosta ali, insistiu, apontando para uma vaga logo à frente. O motorista obedeceu, estacionando o veículo. Leonardo desceu do carro, ignorando o calor intenso. Aproximou-se cautelosamente do local onde o menino lia, tentando não chamar muita atenção. Boa tarde, cumprimentou Leonardo, dirigindo-se primeiro à senhora. A mulher ergueu os olhos, surpresa, e rapidamente o reconheceu. Meu Deus, você é o Leonardo, o cantor! Sua voz saiu num misto de surpresa e admiração. O menino, ao ouvir a exclamação da mãe, finalmente desviou a atenção do livro. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o famoso cantor parado ali, a poucos metros dele. É um prazer conhecê-los, sorriu Leonardo, estendendo a mão primeiro para a senhora, que a apertou timidamente, e depois para o garoto, que hesitou por um momento antes de corresponder ao cumprimento. Me chamo Leonardo. E vocês? Eu sou Dona Zélia, e este é meu filho, Miguel, respondeu a mulher, ainda visivelmente impressionada com a presença do artista. Leonardo voltou sua atenção para o livro nas mãos do menino. O que você está lendo aí, Miguel? O garoto olhou para o livro e depois para o cantor, como se avaliasse se a pergunta era sincera. É O Pequeno Príncipe, respondeu, por fim. Achei aqui mesmo, entre os papéis descartados. Leonardo assentiu, genuinamente impressionado. É um livro muito bom. Um dos meus filhos adorava essa história quando era pequeno. Fez uma pausa e então perguntou, com curiosidade sincera, mas me diz uma coisa, por que você está lendo aqui, no meio desse lugar? Miguel ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse a resposta. Finalmente, com uma maturidade surpreendente para sua idade, respondeu, porque os livros me levam para qualquer lugar, mesmo quando eu não posso sair daqui. A simplicidade e a profundidade daquela resposta atingiram Leonardo como um soco no estômago. Ali estava um menino que, cercado por lixo e dificuldades, encontrava nas páginas de um livro resgatado do descarte a possibilidade de transcender sua realidade imediata. Leonardo sentiu algo se movendo dentro dele. Uma mistura de admiração, empatia e um vago sentimento de culpa por todos os privilégios que a vida lhe proporcionara e que muitas vezes ele tomava por garantidos. Você gosta muito de ler, não é? Perguntou Leonardo, agachando-se para ficar na altura do garoto.
Miguel assentiu energicamente. É a melhor coisa do mundo. Na escola, a professora Cecília sempre diz que livros são como portas para outros universos. Dona Zélia interrompeu, um tanto constrangida. Miguel é muito estudioso. Quer ser professor um dia. Sempre tira as melhores notas da classe, mesmo com todas as nossas dificuldades. A professora diz que eu posso conseguir uma bolsa de estudos se continuar assim, acrescentou Miguel, com um brilho de esperança nos olhos. Leonardo observou ao redor. Havia outros livros guardados numa caixa de papelão próxima ao menino, todos resgatados do lixo, marcados pelo tempo, mas tratados com evidente cuidado pelo garoto. Naquele momento, Beto, o motorista, aproximou-se preocupado. Patrão, temos que seguir. O senhor tem aquela reunião com a gravadora em menos de 1 hora. Leonardo acenou com a cabeça, mas não conseguia tirar os olhos de Miguel e sua pequena biblioteca improvisada. Algo naquele encontro fortuito o tocara profundamente, fazendo-o questionar suas próprias prioridades e o verdadeiro significado do sucesso que construíra ao longo de décadas. E foi um prazer conhecer vocês, disse finalmente, tirando um cartão do bolso e entregando-o a Dona Zélia. Este é o contato do meu escritório. Gostaria de conversar mais com vocês depois, se for possível. A mulher pegou o cartão com mãos trêmulas, como se fosse um objeto precioso. E claro, senhor Leonardo, seria uma honra. Antes de se afastar, Leonardo dirigiu-se novamente a Miguel. Continue lendo, garoto. Os livros podem mesmo te levar longe. O menino sorriu, apertando o exemplar de O Pequeno Príncipe contra o peito. No caminho de volta ao carro, Leonardo sentia o coração pesado e a mente inquieta. A imagem do menino lendo em meio ao lixo e sua resposta tão simples e profunda o perseguiriam pelo resto do dia. E, sem que ele soubesse ainda, mudariam completamente o rumo de sua vida. Na manhã seguinte, Leonardo acordou cedo em sua fazenda nos arredores de Goiânia. Contrariando seu hábito de verificar imediatamente as mensagens no celular, ele permaneceu na varanda com uma xícara de café, observando o nascer do sol sobre os campos verdejantes que se estendiam até onde a vista alcançava. Sua mente continuava repleta de imagens do encontro do dia anterior. A visão do menino Miguel, sentado entre montes de lixo com um livro nas mãos, recusando-se a deixar que suas circunstâncias definissem seus horizontes, havia tocado algo profundo em Leonardo. Tudo bem, patrão. Poliana, sua governanta há mais de 15 anos, aproximou-se com uma garrafa térmica para reabastecer sua xícara. O senhor parece preocupado. Leonardo suspirou, aceitando o café. Estou pensando em algo que aconteceu ontem, Polly. Conheci um menino que me fez lembrar de quem eu era antes de tudo isso. Ele fez um gesto amplo, indicando a propriedade luxuosa ao seu redor. Enquanto relatava o encontro para Poliana, Leonardo reviveu mentalmente sua própria infância em Goianápolis. Os dias de trabalho árduo na roça ao lado dos irmãos, as dificuldades financeiras da família, o sonho aparentemente distante de se tornar músico. Lembrou-se de como a música havia sido sua própria porta de escape, assim como os livros eram para Miguel. Sabe, Polly, aquele menino me disse algo que não consigo tirar da cabeça, que os livros o levam para qualquer lugar, mesmo quando ele não pode sair de onde está. Leonardo balançou a cabeça, admirado. Ele tem 12 anos e já entende algo que muita gente passa a vida inteira sem perceber. Poliana sorriu. Às vezes precisamos desses encontros para nos lembrar do que realmente importa, não é? Leonardo assentiu, pensativo. Depois de uma vida dedicada à música, acumulando sucessos, fama e fortuna, algo dentro dele questionava se havia feito o suficiente para retribuir tudo o que recebera. Claro, já havia participado de diversas campanhas beneficentes ao longo dos anos, mas sempre de forma pontual, sem um envolvimento mais profundo. Pegou o telefone e ligou para Sandra, sua assessora pessoal. Sandra, bom dia. Preciso que você descubra algumas informações para mim. Pediu,
assim que ela atendeu. Lembra do cartão que dei ontem para aquela senhora, a dona Zélia? Quero saber se ela entrou em contato e, se não, preciso que você a localize. Claro, Leonardo. Vou verificar imediatamente, respondeu Sandra, já habituada aos pedidos inusitados do patrão. E mais uma coisa, continuou ele. Eu quero informações sobre programas de incentivo à leitura aqui em Goiás. Projetos sociais, bibliotecas comunitárias, esse tipo de coisa. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Algum motivo específico? Perguntou Sandra, curiosa. Sim, mas te explico depois com calma. Por enquanto, apenas reúna essas informações, por favor. Após desligar, Leonardo permaneceu na varanda por mais algum tempo. Em seu íntimo, uma ideia começava a tomar forma. Algo que poderia não apenas ajudar Miguel, mas também muitos outros jovens em situações semelhantes. À tarde, Sandra retornou com as informações solicitadas. Dona Zélia não havia entrado em contato, mas a assessora conseguira localizá-la através de assistentes sociais que conheciam a família. Miguel e sua mãe viviam em uma pequena casa no bairro de Campinas, um dos mais antigos de Goiânia. A mulher era viúva há 5 anos, quando seu marido falecera em um acidente de construção, e desde então sustentava a família como catadora de materiais recicláveis. E quanto às iniciativas de leitura? Perguntou Leonardo, folheando o relatório que Sandra lhe entregara sobre a família. Existem alguns projetos na cidade, mas a maioria enfrenta dificuldades de financiamento e infraestrutura, explicou Sandra. Já as bibliotecas públicas estão concentradas nas áreas centrais, longe das periferias, onde seriam mais necessárias. Há algumas iniciativas pontuais de ONGs, mas nada com alcance significativo. Leonardo absorveu aquelas informações em silêncio. Depois, perguntou: e quanto a escolas? Como está a situação da educação pública em Goiânia? Sandra suspirou. Como em grande parte do país, há problemas de infraestrutura, falta de materiais didáticos e baixa valorização dos professores. Muitas escolas nem sequer possuem bibliotecas adequadas. E o colégio onde Miguel estuda é o Colégio Estadual Professor José Alves de Assis, no Jardim Nova Esperança. Uma escola com bons professores, mas recursos limitados, respondeu Sandra, consultando suas anotações. Segundo informações que consegui, Miguel é realmente um aluno excepcional, como sua mãe mencionou. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, digerindo todas aquelas informações. Então, tomou uma decisão. Sandra, quero que você marque uma visita a esse colégio para a próxima semana. Sem alarde, sem mídia. Apenas eu e você. E também quero conversar com Dona Zélia e Miguel novamente, mas de preferência em um ambiente mais adequado. Talvez possamos convidá-los para um almoço aqui na fazenda? Sandra assentiu, fazendo anotações. Mais alguma coisa? Leonardo hesitou por um momento. Sim, entre em contato com meu advogado e contador. Quero discutir a possibilidade de criar uma fundação, algo voltado para a educação e incentivo à leitura. Os olhos de Sandra se arregalaram ligeiramente. Uma fundação. Isso é um passo bastante significativo. Eu sei, respondeu Leonardo, com um sorriso decidido. Mas acho que já está mais do que na hora de dar esse passo. Naquela noite, após um dia de reflexões e planejamentos, Leonardo estava em seu estúdio particular na fazenda, local onde compunha suas músicas e guardava prêmios e lembranças de sua longa carreira. Sentado ao piano, dedilhava distraidamente algumas notas, enquanto sua mente trabalhava. Lembrou-se de sua parceria de décadas com o irmão Leandro, falecido precocemente em 1998, e de como aquela perda o havia feito questionar o sentido da vida e reconstruir sua carreira solo. Agora, mais de 20 anos depois, sentia que estava prestes a iniciar outro capítulo significativo em sua jornada. Seu telefone tocou. Era Júnior, seu filho mais velho. E aí, pai, tudo bem? A Sandra me ligou comentando sobre seus planos. Uma fundação?
Isso é incrível. Leonardo sorriu ao ouvir o entusiasmo na voz do filho. Ainda está em fase inicial, mas sim, estou pensando em algo nessa linha. Conheci um garoto que me fez lembrar de algumas coisas importantes. A Sandra mencionou esse encontro. Parece que ele te impressionou bastante. Mais do que você imagina, confirmou Leonardo. Aquele menino, cercado por lixo, encontrando nos livros uma forma de escapar daquela realidade, me fez pensar em quantos talentos estamos perdendo por falta de oportunidades. Houve um breve silêncio na linha antes de Júnior responder. Você sabe que pode contar comigo para o que precisar nesse projeto, não é? Sei sim, filho. Na verdade, estava pensando em te convidar para participar mais ativamente. Sua experiência com a administração seria muito valiosa. A conversa com Júnior se estendeu por quase 1 hora, com pai e filho trocando ideias sobre os possíveis caminhos para o novo projeto. Quando finalmente desligou, Leonardo sentiu uma renovada sensação de propósito. Olhando para uma foto emoldurada, onde aparecia ao lado do irmão Leandro nos primórdios da carreira, Leonardo murmurou: Acho que encontrei um novo caminho, mano. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Leonardo dormiu com a tranquilidade de quem sabe exatamente o que precisa fazer. O almoço na fazenda de Leonardo foi marcado para um domingo ensolarado de fevereiro. Dona Zélia e Miguel chegaram pontualmente, trazidos por Beto, o motorista do cantor, que fora buscá-los em casa. O menino não conseguia esconder o deslumbramento diante da propriedade imponente, com seus jardins bem cuidados e a vista panorâmica para os campos verdejantes. Leonardo os recebeu pessoalmente na entrada da casa principal, vestindo jeans e uma camisa simples, uma tentativa deliberada de criar um ambiente mais descontraído. Bem-vindos à minha casa, sorriu, estendendo a mão para Dona Zélia e bagunçando carinhosamente os cabelos de Miguel. Espero que estejam com fome. A Poliana preparou um almoço especial hoje. Miguel, que nas semanas desde o primeiro encontro havia lido e relido dezenas de vezes o único livro que possuía do cantor, uma biografia não autorizada que encontrara no lixo, não conseguia acreditar que estava ali, prestes a almoçar com um de seus ídolos. Trouxe um presente para você, Miguel, disse Leonardo, entregando ao menino um pacote embrulhado. Espero que goste. Com os dedos trêmulos de excitação, Miguel desembrulhou o pacote, revelando 3 livros novos. Um exemplar impecável de O Pequeno Príncipe, Harry Potter e a Pedra Filosofal e Capitães da Areia. Pensei que você gostaria de ter sua própria cópia de O Pequeno Príncipe, sem precisar dividir com o lixo, explicou Leonardo. Os outros 2 são histórias de garotos especiais, como você. Os olhos de Miguel brilharam de emoção. Muito obrigado, Sr. Leonardo. Eu nunca tive livros novos antes. Me chame só de Leonardo, pediu o cantor, comovido com a reação do garoto. E esses são apenas os primeiros de muitos, se depender de mim. Durante o almoço, servido na varanda com vista para o lago artificial da propriedade, a conversa fluiu naturalmente. Dona Zélia, inicialmente tímida e constrangida, foi se soltando aos poucos, incentivada pela simplicidade e genuíno interesse de Leonardo em conhecer melhor sua história. Leonardo descobriu que, antes de se tornar catadora, Zélia havia trabalhado como merendeira em uma escola municipal, mas perdera o emprego após adoecer gravemente e faltar por vários meses. Sem estudo formal além do ensino fundamental, suas opções foram drasticamente reduzidas, especialmente após a morte do marido. Miguel é minha força, confessou ela, olhando com orgulho para o filho, que naquele momento conversava animadamente com Júnior sobre livros. Ele nunca reclama, mesmo quando temos que acordar às 4 da manhã para trabalhar antes de ele ir para a escola. Sempre diz que um dia vai mudar nossa vida com os estudos dele. Leonardo assentiu, impressionado com a determinação da família. E como estão as coisas na escola, Dona Zélia? Miguel tem apoio dos professores?
Ah, sim, especialmente da professora Cecília, de português. Ela sempre empresta livros para ele e até chegou a comprar material escolar com o próprio dinheiro quando não tínhamos condições. Enquanto isso, no outro extremo da mesa, Miguel questionava Júnior sobre sua carreira como empresário e produtor musical. Você ajuda seu pai a fazer shows? Perguntou o menino, fascinado. Júnior sorriu. Às vezes, sim, mas tenho meus próprios projetos também. Sabes, Miguel, cada pessoa precisa encontrar seu próprio caminho. Eu quero ser professor, confidenciou Miguel, ou escritor, ou os dois. São ótimas escolhas, respondeu Júnior, genuinamente impressionado com a clareza de objetivos do garoto. Após o almoço, enquanto Dona Zélia ajudava Poliana a organizar a cozinha, insistindo em contribuir de alguma forma, Leonardo levou Miguel para conhecer seu estúdio particular. O menino ficou maravilhado com os instrumentos musicais, os discos de ouro e platina nas paredes e, especialmente, com a pequena biblioteca que ocupava uma das paredes. Você lê todos esses livros? Perguntou Miguel, passando os dedos pelas lombadas coloridas. Leonardo riu. Não todos. Alguns foram presentes. Outros comprei porque achei interessantes, mas nunca tive tempo de ler. Sabe como é a vida de artista, sempre na estrada. Miguel assentiu, como se compreendesse perfeitamente as dificuldades da vida de um cantor famoso. Eu leio tudo o que consigo encontrar. Às vezes, a professora Cecília me empresta livros dela. E no lixo, às vezes aparecem revistas e livros velhos. Leonardo sentou-se em um dos sofás, indicando para Miguel fazer o mesmo. Miguel, quero te contar uma coisa. Depois daquele nosso encontro, tenho pensado muito sobre como posso ajudar não só você, mas outras crianças que, como você, amam ler, mas não têm acesso a livros. Os olhos do menino se arregalaram de curiosidade. Estou pensando em criar uma fundação, continuou Leonardo. Um lugar onde crianças possam ter acesso a livros, computadores, aulas de reforço, um espaço seguro para estudar e sonhar. Como uma biblioteca? Perguntou Miguel, empolgado. Sim, mas muito mais que isso. Um centro cultural completo, com atividades diversas. E quero começar pela sua escola. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela informação. Por quê? Perguntou finalmente. Por que fazer isso? Leonardo sorriu, reconhecendo a mesma pergunta que fizera ao menino semanas antes. Porque sua resposta naquele dia mudou algo em mim, Miguel. Me fez lembrar do poder transformador que os livros, a música, a arte em geral podem ter, e me fez perceber que posso, e devo, fazer mais com os recursos que tenho. O menino assentiu lentamente, como se compreendesse o peso daquele momento. E tem mais, acrescentou Leonardo. Quero oferecer uma bolsa de estudos para você em uma escola com mais recursos. Claro, se você e sua mãe concordarem. Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora, respondeu Leonardo, colocando a mão no ombro do garoto. Converse com sua mãe. Pense sobre isso. A oferta continuará de pé. Naquele momento, Júnior entrou no estúdio, acompanhado por Dona Zélia. Pai, acho que está na hora de mostrarmos a eles o que preparamos. Leonardo assentiu, levantando-se. Venham comigo. Temos uma pequena surpresa. Eles seguiram para uma sala adjacente, onde Sandra aguardava com alguns documentos. Sobre uma mesa central, havia uma maquete detalhada de um prédio moderno de 2 andares. O que é isso? Perguntou Dona Zélia, confusa. Este é o projeto preliminar do Centro Cultural Asas da Leitura, explicou Leonardo. O primeiro de vários que pretendemos construir em áreas carentes de Goiânia e lá futuramente em outras cidades. Júnior assumiu a explicação. A ideia é começar com um projeto piloto próximo à Escola de Miguel, um espaço com biblioteca, sala de informática, auditório para palestras e apresentações culturais, e salas para aulas de reforço e oficinas diversas. Miguel aproximou-se da maquete, encantado com os detalhes.
Havia até miniaturas de crianças nos espaços externos, representando como seria o centro em funcionamento. E não é só isso, continuou Leonardo. Queremos criar um programa de bolsas de estudo para jovens talentosos como você, Miguel, e também oferecer oportunidades de trabalho para pessoas da comunidade, incluindo catadores de materiais recicláveis que desejem uma alternativa. Dona Zélia cobriu a boca com as mãos, emocionada. Senhor Leonardo, isso é maravilhoso, e queremos que vocês sejam parte disso, completou Júnior. Miguel poderia ser nosso primeiro bolsista oficial, e a senhora, Dona Zélia, se estiver interessada, poderia trabalhar conosco, ajudando a administrar a biblioteca ou em outra função que preferir. A mulher não conseguiu conter as lágrimas. Eu não sei o que dizer. Isso mudaria nossas vidas completamente. Vocês não precisam decidir agora, assegurou Leonardo. Pensem com calma. Conversem entre vocês. O importante é que saibam que esta porta está aberta. Miguel, que estivera em silêncio, absorvendo tudo aquilo, finalmente falou. Por que nós? Existem tantas pessoas precisando de ajuda. Leonardo sorriu, reconhecendo mais uma vez a maturidade surpreendente do menino. Porque às vezes precisamos de um ponto de partida, Miguel. E você, com sua paixão pela leitura mesmo nas circunstâncias mais adversas, me mostrou por onde começar. Mas não se preocupe, a intenção é ajudar muitas outras pessoas também. Ao final daquela tarde, quando Beto levou Dona Zélia e Miguel de volta para casa, o menino ia no banco traseiro do carro, abraçado aos seus novos livros, com a mente repleta de possibilidades que, até poucas semanas atrás, seriam inimagináveis. Leonardo, por sua vez, permaneceu na varanda de sua fazenda até o anoitecer, observando o horizonte com uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. A resposta simples de um menino havia desencadeado algo profundo dentro dele. Um novo propósito que ele intuía seria tão significativo quanto sua carreira musical. 6 meses se passaram desde aquele almoço na fazenda. O outono chegara a Goiânia, trazendo dias mais amenos e noites frescas. No bairro Jardim Nova Esperança, a paisagem urbana havia ganhado um novo elemento, um edifício moderno de 2 andares, com fachada colorida e amplas janelas de vidro, destacando-se entre as construções mais simples do entorno. Era uma quarta-feira ensolarada de agosto, e uma pequena multidão se reunia em frente ao novo prédio para sua inauguração oficial. Faixas coloridas anunciavam Centro Cultural Asas da Leitura, um projeto da Fundação Leonardo. No palco montado em frente ao edifício, Leonardo ajustava o microfone, visivelmente emocionado. Ao seu lado estavam Júnior, Dona Zélia, agora coordenadora administrativa do centro, e Miguel, que vestia o uniforme de seu novo colégio, uma das melhores escolas particulares de Goiânia. Bom dia a todos, começou Leonardo, sua voz ecoando pelos alto-falantes. É com imensa alegria que inauguramos hoje o primeiro Centro Cultural Asas da Leitura. Este espaço nasceu de um sonho compartilhado e da crença de que a educação e a cultura são as verdadeiras chaves para transformar vidas. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Entre os presentes estavam moradores da comunidade, autoridades locais, jornalistas e diversos artistas amigos de Leonardo que haviam abraçado a causa. Há pouco mais de 6 meses, eu tive um encontro que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas, continuou o cantor. Conheci um menino que, mesmo em meio às dificuldades, encontrava nos livros uma forma de transcender sua realidade. Esse menino está aqui hoje. Miguel, venha até aqui, por favor. Miguel aproximou-se timidamente do microfone, encorajado pelo sorriso de Leonardo. Eu perguntei a ele por que lia sentado no meio do lixo e sua resposta foi tão simples quanto profunda. Porque os livros me levam para qualquer lugar, mesmo quando eu não posso sair daqui.
Aquelas palavras ecoaram dentro de mim e me fizeram questionar o que eu realmente estava fazendo com os recursos e a influência que a vida me deu. Leonardo fez uma pausa, observando o centro cultural recém-construído. Este espaço é apenas o começo. Nossa meta é criar outros centros como este em diferentes regiões, não apenas em Goiânia, mas eventualmente em todo o Brasil. Queremos que cada criança, independentemente de sua origem ou condição socioeconômica, tenha acesso a livros, conhecimento e oportunidades. Após os discursos oficiais, os convidados foram convidados a conhecer as instalações do centro. O térreo abrigava uma ampla biblioteca com mais de 5.000 títulos, uma sala de informática com 20 computadores conectados à internet e um auditório para 150 pessoas. No segundo andar, havia salas para aulas de reforço escolar, oficinas culturais e um espaço administrativo. Enquanto circulava entre os convidados, Leonardo foi abordado por uma repórter de uma emissora local. Leonardo, todos conhecem sua trajetória musical de sucesso, mas este projeto representa uma nova fase em sua vida. O que o motivou a investir tanto em uma causa social? O cantor sorriu, reflexivo. E acredito que chegou um momento na minha vida em que percebi que o verdadeiro sucesso não está apenas no reconhecimento ou no dinheiro, mas no que podemos fazer pelos outros. Foi preciso o olhar inocente de um menino para me lembrar disso. Próximo ao balcão de recepção da biblioteca, Miguel conduzia um grupo de crianças do bairro, explicando orgulhosamente o sistema de empréstimo de livros que ele mesmo havia ajudado a organizar. Cada criança pode levar até 3 livros por vez, e o prazo para devolução é de 2 semanas, explicava ele, com a desenvoltura de quem parecia ter nascido para aquela função. E se vocês precisarem de ajuda para escolher um livro, é só me procurar. Já li quase metade dos livros infantis daqui. Leonardo observou a cena à distância, com um sorriso no rosto. Em apenas 6 meses, a transformação em Miguel era evidente, não apenas nas roupas novas ou no corpo agora bem alimentado, mas principalmente na confiança com que se expressava e na maneira como seus olhos brilhavam ao falar sobre os livros. Do outro lado do salão, Dona Zélia conversava com alguns catadores de materiais recicláveis da região, explicando o programa de capacitação profissional que a Fundação estava implementando. E vocês podem estudar aqui mesmo, fazer cursos técnicos, terminar os estudos, dizia ela, com a autoridade de quem conhecia profundamente as dificuldades daquele grupo. Eu mesma estou fazendo um curso de administração, aos 45 anos. Nunca é tarde para recomeçar. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Leonardo reuniu-se com sua equipe no auditório para uma avaliação do evento. Estavam presentes Júnior, Sandra, Dona Zélia, Miguel e alguns dos profissionais contratados para administrar o Centro Cultural. Acho que podemos dizer que a inauguração foi um sucesso, começou Júnior, consultando algumas anotações. Tivemos boa cobertura da mídia, o que vai ajudar a divulgar o projeto e possivelmente atrair mais parceiros. O mais importante é que a comunidade abraçou a ideia, acrescentou Sandra. Já temos mais de 200 crianças inscritas para as atividades do contraturno escolar, e todos os cursos para adultos estão com lista de espera. Leonardo ouvia atentamente, satisfeito com os resultados iniciais, mas consciente dos desafios que ainda viriam. E quanto aos próximos passos? O terreno para o segundo centro já foi comprado? Sim, respondeu Júnior. As obras devem começar no mês que vem, no setor Jardim Curitiba. E já estamos em negociação para um terceiro terreno, no município de Aparecida de Goiânia. Miguel, que até então estivera calado, levantou timidamente a mão. Leonardo sorriu, incentivando-o a falar. Eu tive uma ideia, disse o menino. E se a gente fizesse um programa para que as pessoas doassem livros que não querem mais? Muita gente tem livros parados em casa.
E assim poderíamos montar pequenas bibliotecas em mais lugares, mesmo antes de construir novos centros culturais. Um murmúrio de aprovação percorreu a sala. Leonardo olhou para o garoto com um orgulho evidente. Essa é uma excelente ideia, Miguel. Podemos iniciar uma campanha de arrecadação e usar o meu nome e de outros artistas para dar visibilidade. E poderíamos treinar jovens da comunidade para serem mediadores de leitura, acrescentou Dona Zélia, empolgada. Eles visitariam escolas públicas e outros espaços comunitários com caixas de livros, incentivando outras crianças a ler. A reunião se estendeu por mais 1 hora, com o grupo refinando as novas ideias e definindo responsabilidades. Quando finalmente se dispersaram, Leonardo convidou Miguel para uma curta caminhada pelos arredores do Centro Cultural. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Nas ruas do bairro, a vida seguia seu curso normal. Crianças jogando bola, senhoras conversando nas calçadas, trabalhadores retornando para casa após um longo dia. Como você está se sentindo, Miguel? Perguntou Leonardo, enquanto caminhavam lado a lado. O menino refletiu por alguns instantes antes de responder. Às vezes parece um sonho, sabe? Há alguns meses eu estava catando lixo com minha mãe, sem muita esperança de que as coisas pudessem melhorar. Agora, estou estudando em uma escola incrível. Moramos em um apartamento decente e minha mãe tem um trabalho que ela ama. Leonardo assentiu, compreendendo o turbilhão de emoções que o garoto devia estar sentindo. E os novos colegas de escola? Como estão te tratando? No começo foi difícil, admitiu Miguel. Alguns meninos zombaram de mim quando descobriram que eu era bolsista e que minha mãe era catadora. Mas depois que uma reportagem sobre o Centro Cultural saiu na TV e eles viram que eu conhecia você. Ele riu. De repente, todos queriam ser meus amigos. E você? Quem escolheu como amigo? Os que gostam de ler, respondeu Miguel prontamente. Formamos até um clube do livro na escola. Eles pararam em frente a um pequeno mercadinho onde, meses antes, Leonardo havia visto Miguel e sua mãe pela primeira vez, trabalhando na coleta de recicláveis. O local não havia mudado muito, mas a perspectiva com que Leonardo o observava era completamente diferente. Sabe, Miguel, eu sempre acreditei que a música tinha o poder de transformar vidas. A minha foi transformada por ela. Mas o que aprendi com você é que qualquer forma de arte, qualquer conhecimento, tem esse poder. Os livros fizeram isso por você. O menino sorriu, pensativo. A professora Cecília sempre diz que livros são como sementes. Eles podem ficar adormecidos por muito tempo, mas quando encontram o solo certo, florescem e dão frutos. Leonardo riu. Essa professora Cecília parece ser muito sábia. Aliás, ela também vai trabalhar no Centro Cultural, não é? Sim. Ela vai coordenar todos os projetos de leitura, respondeu Miguel, entusiasmado. Ela chorou quando soube que você tinha se inspirado na minha história para criar a fundação. Eles retornaram lentamente ao Centro Cultural, onde Dona Zélia aguardava para irem para casa. Antes de se despedirem, Leonardo agachou-se para ficar na altura do menino. Miguel, quero que você saiba de uma coisa. Você fala muito sobre como eu mudei a sua vida, mas a verdade é que você mudou a minha também. Me fez lembrar de valores que eu tinha esquecido. Me ajudou a encontrar um novo propósito. O menino, sem saber como responder, simplesmente abraçou o cantor com força. Obrigado por acreditar em mim, murmurou. Sempre, respondeu Leonardo, retribuindo o abraço. E lembre-se, isso é apenas o começo. 2 anos depois, Leonardo subia ao palco do Prêmio Educador Nota 10, um dos mais prestigiados do país na área de educação. A Fundação Asas da Leitura havia sido selecionada como projeto destaque do ano, após expandir-se para 5 estados brasileiros e beneficiar mais de 20 mil crianças e adolescentes. No auditório lotado, educadores de todo o país aplaudiam de pé enquanto Leonardo,
agora com 62 anos, caminhava até o microfone. Ao seu lado estava Miguel, agora com 14 anos, vestindo um terno que o fazia parecer mais velho do que realmente era. "Este prêmio não é para mim", começou Leonardo, sua voz embargada pela emoção. "É para cada criança que, mesmo em meio às dificuldades, encontra nos livros uma porta para mundos infinitos. É para cada educador que, muitas vezes sem reconhecimento, planta sementes de conhecimento que florescerão no futuro. E é especialmente para este jovem ao meu lado, que com uma simples frase mudou completamente o rumo da minha vida." Leonardo olhou para Miguel, que sorria timidamente para a plateia. "Há pouco mais de 2 anos, eu perguntei a este menino por que ele estava lendo um livro enquanto trabalhava em um lixão. Sua resposta: porque os livros me levam para qualquer lugar, mesmo quando eu não posso sair daqui, me fez perceber que eu tinha recursos e influência que poderiam ser usados para muito mais do que apenas shows e discos." A plateia escutava em silêncio respeitoso, muitos com lágrimas nos olhos. Ulrich hoje. A Fundação Asas da Leitura tem 10 centros culturais em funcionamento, mais de 300 mil livros distribuídos e programas de bolsas de estudo que já beneficiaram mais de 1.000 jovens talentosos de comunidades carentes. Mas os números, por mais impressionantes que sejam, não captam a verdadeira essência do que estamos construindo. A certeza de que o conhecimento é o maior patrimônio que podemos oferecer às nossas crianças. Leonardo fez uma pausa, olhando para o prêmio em suas mãos. Então, num gesto simbólico, entregou-o a Miguel. "Este prêmio pertence ao futuro, e o futuro está nas mãos de jovens como Miguel e tantos outros que, apesar de todas as adversidades, continuam acreditando no poder transformador da educação." Miguel, visivelmente emocionado, aceitou o prêmio e aproximou-se do microfone. "Eu costumava pensar que os livros eram minha única forma de escape da realidade difícil em que eu vivia", disse ele, com uma eloquência surpreendente para sua idade. "Hoje entendo que eles não eram apenas uma fuga, eram uma ponte para o futuro que eu queria construir. E graças ao Leonardo e a todos que acreditaram nesse projeto, essa ponte agora existe para milhares de outras crianças." Naquela noite, enquanto o evento continuava com apresentações culturais e homenagens a outros educadores, Leonardo observava Miguel interagindo com professores, escritores e autoridades com uma desenvoltura impressionante. O menino tímido que conhecera catando lixo havia se transformado em um jovem articulado e consciente, com planos de cursar letras e pedagogia simultaneamente quando chegasse à universidade. Dona Zélia, agora diretora executiva da fundação, aproximou-se de Leonardo com 2 taças de champanhe, oferecendo uma ao cantor. "Se alguém me dissesse há 3 anos que eu estaria aqui hoje, vestindo roupas de grife e dirigindo uma fundação, eu teria rido da cara da pessoa", comentou ela, com um sorriso sereno. Leonardo aceitou a taça, brindando com ela. "A vida às vezes nos surpreende da melhor maneira possível, não é? Sabe o que o Miguel me disse ontem?", continuou Dona Zélia, observando o filho do outro lado do salão. "Que quando crescer, quer criar bibliotecas em presídios. Disse que se os livros puderam salvá-lo, podem salvar qualquer pessoa." Leonardo assentiu, emocionado, e ele está certo. Esse garoto sempre esteve à frente do seu tempo. No dia seguinte, a imagem de Leonardo entregando o prêmio a Miguel estamparia as capas dos principais jornais do país, simbolizando uma nova abordagem para o investimento social no Brasil. Uma em que celebridades usavam sua influência e recursos para criar mudanças estruturais, e não apenas ações pontuais. Para Leonardo, porém, a maior recompensa não estava nos prêmios ou no reconhecimento público, mas na certeza de que havia encontrado um propósito maior para a segunda metade de sua vida. Sua música continuava tocando corações por todo o Brasil. Mas agora seu legado se expandia muito além das canções que o tornaram famoso.
E tudo começara com um encontro casual e uma pergunta simples a um menino que lia em meio ao lixo. Por que você está lendo aqui? A resposta, em sua simplicidade profunda, havia não apenas mudado duas vidas, mas criado ondas de transformação que continuariam se espalhando muito além do que qualquer um deles poderia imaginar naquele primeiro encontro.